Cena é uma mentira, o documentário é melhor, o ator não se parece em nada com Ayrton. Esses são alguns dos comentários que foram feitos sobre a série, mas até que ponto tudo isso é verdade? Hoje vou analisar 3 vídeos que comparam as diferenças entre a série e a realidade, comentando o quão precisos eles são e dando minha opinião sobre cada um. Então, sem mais delongas, vamos começar. Beleza, vamos para o primeiro vídeo da Some Random Girl. O vídeo se chama Cena Netflix Show vs Real Moments F1 Edit. Então, vamos lá. Vamos dançar e começar, vamos dançar por um tempo. O céu não podia esperar, estamos apenas olhando as estrelas, esperando pelo final, mas esperando o pior. Você vai soltar a bomba ou não? Bom, na verdade, aqui está meu primeiro comentário. Acho que nesse vídeo não dá para perceber tanto. Mas quando eu assisti a série, lembro que vi o momento em que tiram ele do carro. E Brasil 91 é minha corrida favorita da história. Então, pra mim, algo que torna isso tão especial é o sofrimento. E o quanto custou pra Ayrton sair dali, ou seja, sair do carro e como tiveram que ajudá-lo e tudo mais. E eu sinto que não mostraram isso tão bem na série, sinto que passou bem rápido, pra falar a verdade. Normalmente, quando você faz uma série sobre um fato histórico, tendem a dramatizar, tendem a deixar mais incrível para chamar mais atenção. Não sei, a exagerar, mas nesse caso me parece que a realidade superou a ficção. Simples assim. Na verdade, aqui tem algo interessante que é, olhem, tem um corte, um corte. Não sei se vocês viram. Essa cena me chamou a atenção porque sinto que, o Ayrton tem dificuldade para levantar a bandeira, não sei, e... Na vida real, aconteceu o mesmo que no posto anterior, mas de forma mais intensa. Ficou claro que ele teve mais dificuldade, e acho que não deveria ser assim. Algo parecido com o anterior acontece comigo, já falei isso 3 vezes, mas sinto que a realidade superou a série. E sinto que, pelo menos no documentário do Senna, isso fica muito mais claro. E é transmitido muito melhor o que ele estava sofrendo pra... Ele estava ali naquele momento para demonstrar gratidão ao público que o apoiou durante todo o tempo, apesar de tudo o que ocorria. Durante a corrida, especialmente quando o câmbio falhou, sinto que a série transmite isso, mas não tão bem quanto a realidade. Vamos continuar. Na verdade, não sei se sou o único. Não sei se na série, quer dizer, na série da Netflix foram usados carros de... Quer dizer, cenas, tomadas reais. Me deu a impressão de que sim. Obviamente essa não, e obviamente se parece. Mas não sei, se alguém souber, que me confirme. Aqui na anterior, olha, vou deixar rodar de novo. Me parece que isso aqui é uma das piores coisas que fizeram, por 2 motivos. Primeiro, porque não sei por que colocaram isso em uma garagem, de verdade, quando, sei lá, você tinha a tomada verdadeira que era muito mais natural. Quer dizer, dava pra ver. Justamente a ideia dessa cena é que eles não são amigos, mas se dão bem.
E é como o que vem antes deles se odiarem e tal. Mas era pra mostrar eles como amigos. E na verdade eles estavam em um sofá. Estavam confortáveis. Na verdade, Senna está com o braço, tipo, por trás do Prost, mostrando literalmente que são amigos. Já na garagem é um lugar menos acolhedor, mais cheio de metais, menos aconchegante e além disso eles estão separados. Então pra mim isso não é, né? Isso quebra um pouco com o que foi a realidade e o que se vê, a cena original. E por outro lado, acho que também comete um erro de direção. Eu não sou, obviamente não sou diretor de cinema nem nada, mas me parece que não ficou bom o fato de... Entendo a ideia de mostrar primeiro um rosto, depois o outro, explorando ação e reação. Mas na cena original, ambos estarem na câmera o tempo todo me parece perfeito. Porque você vê ao mesmo tempo como um fala, como o outro reage. Acho que isso se perde um pouco na série, pra ser sincero. Eu me lembro quando vi e disse, essa é uma das cenas de que menos gostei, de como adaptaram. Mas tudo bem, vamos continuar? Na verdade, na anterior eu pensei que tinha sido uma tomada de verdade. Não sei se agora está meio armado, mas enfim. Vamos ver, Suzuka. Me emociona ver, é um dos meus momentos favoritos ver isso. Não isso em particular. De novo a cena de quando vão ao Brasil em 91. Na verdade, é aqui onde eles estão. Acho que esse é um dos meus maiores problemas, talvez algo pessoal, pois sou super fã, não só do Senna, mas também da corrida. Como quando ele desce do carro de frente na série, eles fazem como se ele fosse até o pai pra comemorar e tal, mas acaba se perdendo novamente um pouco da essência de tudo o que ele tinha sofrido. Porque quando ele desce do carro, a primeira coisa que ele faz é ir comemorar com o pai, a primeira coisa que ele faz antes de dizer qualquer coisa, e que transmite muito, é que ele diz para o pai que não consegue mexer os braços. Ele fica tipo assim... E chama o pai e diz, pai, vem, mas fala, não me toca, não me toca, não me toca. E fala isso bem sério. E aqui isso se perde um pouco. Bom, enfim. Na verdade, se vocês olharem, olha, vou deixar rodar um pouco. Se vocês olharem na tomada de cima, dá pra ver ele sorrindo, dá pra ver ele feliz... E obviamente ele estava feliz, tinha vencido, mas na tomada de baixo não dá pra ver tanto o rosto dele. Mas era como uma combinação, obviamente de alegria, mas também de dor. O que mais se notava era a dor, e ele estava com o pai. Ele não estava abraçando porque não conseguia mexer os braços, mas era a dor que predominava, e não um sorriso como se vê na parte de cima. E outra coisa, não é que eu tenha, quer dizer, eu não tenho nada contra o ator. Não lembro como ele se chama. Algo, Leon, não lembro como ele se chama. Mas eu sinto que a expressão dele era muito de gente boa e Senna não era tão assim... Quer dizer, eu sinto que ele era um pouco mais sério, sinto que ele era mais arrogante. Sinto que, e não estou dizendo isso como crítica, era a personalidade dele, transmitia presença e autoridade por essa arrogância, digamos assim, e não sei... Me pareceu que o ator meio que o retrata como muito gente boa. E na verdade, ao longo da série, ele, não sei, meio que o retratam, o maquiam bastante. Como eu disse, sou o maior fã do Senna. Bom, não sei se o maior, mas sou bastante fã do Senna. Mas ao longo da série tentam mostrar como se o Senna fosse perfeito, fez tudo certo. E o único momento em que ele comete um erro é em Mônaco, em 88... Me parece que é isso. E só quando? Não sei. Acho que gostaria de ver ambos os lados do Senna, não apenas o lado bom.
Não, obrigado a você pelo vídeo. Antes de passar para o próximo, inscreva-se. Bom, vamos para o próximo vídeo, acho que este é mais como uma análise e se chama As 5 Grandes Mentiras sobre a série da Netflix de Ayrton Senna, a verdade sobre Laura Harrison aí ficou o título. Bom, é do Seward, não sei como se pronuncia, mas enfim, aí está, vamos lá. As 5 grandes mentiras sobre a série da Netflix de Ayrton Senna, a verdade sobre Laura Harrison e a baronesa. A plataforma de streaming lançou uma minissérie intitulada Senna, em homenagem ao saudoso piloto falecido em San Marino em 19. Malogrado. Deve ser homenageado, honrado, algo assim? A Netflix lançou no último dia 29 de novembro uma minissérie baseada na vida do saudoso campeão mundial de Fórmula 1 Ayrton Senna. O falecido, não sei. A ficção, com 6 episódios, narra de forma bastante fiel alguns dos episódios mais célebres da vida do esportista brasileiro. No entanto, existem certas concessões à ficção que não aconteceram assim na vida real. Para encontrarmos a primeira mentira sobre Senna, precisamos voltar a 1979, mais especificamente a primeira participação do piloto no Campeonato Mundial de Kart. Ao contrário do que diz a ficção, Senna foi o vice-campeão, mesmo achando que tinha vencido, pois o desempate não era pelo resultado da última corrida, mas sim pela posição nas finais. A identidade de outro personagem principal. Na verdade, isso eu já sabia, ou seja, eles meio que dramatizaram demais para parecer que estavam roubando o Senna, mas na realidade era algo que já estava estipulado nas regras. Então, enfim, é isso. É estranho porque eles dramatizam isso, e eu entendo que a ideia é construir a história e a narrativa. Para quando aparecer Balestre ir com Prost em 89 e tudo mais, mas não sei, tipo, eles dramatizam demais isso, mas no momento mais importante, ou um dos mais importantes da carreira dele. Como foi em 91, eles deixam passar, não sei, acho que essa parte poderia ter sido feita melhor. Enfim, vamos continuar. Isso também é questionado após o teste do detector de mentiras. Laura Harrison, a repórter que acompanha Ayrton em cada circuito em que ele compete, nunca existiu. Segundo os criadores da ficção, é um recurso para dar vida a todos os críticos que o brasileiro teve ao longo de sua carreira. Na série, o piloto da equipe Toleman mantém um romance com uma baronesa monegasca. Na verdade, isso também. Lembro que quando terminei a série, procurei por Laura Harrison para saber quem era e descobri a mesma coisa, que ela não existiu. É estranho, porque acho que no final, quer dizer, não é estranho, mas eu não gostei muito. Que não seja real, pois no final mostram uma fita que ela grava. Acho que ela entrega uma fita ou texto onde ele é a história dela. E eu entendo a lógica de como. Primeiro os críticos dela, e depois, tipo, quando ela já faleceu, ou quando está nas últimas corridas dela. Além disso, como acabam valorizando ela. Mas não sei, tipo, foi estranho de verdade. Antes do Grande Prêmio do Principado de 1984. Isso eu não sabia, mas... Não há provas de que isso ocorreu na vida real, nem indícios de que Senna tivesse vínculos profundos com a alta sociedade local. Não sabia disso, mas não acho relevante. E seguindo com questões sentimentais? O primeiro encontro com Galisteu não foi no dia em que aconteceu com Senna, após vencer o Grande Prêmio de Interlagos de 1993, mas sim um dia depois, como relata sua biografia. Interessante. A última concessão à ficção tem curta duração esportiva. O Campeonato Mundial de 1988 foi vencido, seguindo as regras, pelo piloto que conseguisse os 11 melhores resultados nas corridas pelo título, e não 8 vitórias como diz a série. Sim, quer dizer, veja, acho que, quer dizer, é verdade? Isso eu também sabia, isso é verdade, mas obviamente é um recurso narrativo, porque as regras naquela época eram bem complicadas. Acho que mesmo não sendo totalmente exato, é um bom recurso para simplificar. Como você chega a 8 e vence sem dizer que eliminam as 3 últimas corridas e nelas contam seus melhores resultados? Ayrton abandonou mais. Ou seja, acho que era complicar demais para um público que não necessariamente se importa tanto com a parte do regulamento ou da Fórmula 1, mas sim pelo lado da história de Senna. Parece que esse recurso está bem feito. Sim, isso acho que o vídeo já acaba, né? Entendi. Justamente nesse ano, já integrado à equipe McLaren, Senna conquistou seu primeiro título mesmo tendo feito menos pontos, já contando os descartes, do que seu rival, Alain Prost.
Sim, na verdade era exatamente isso que eu estava dizendo. Ou seja, Senna foi campeão. Não sei se na série isso é dito, na verdade, eu me lembro, e não mencionei antes, mas é algo que também dá mais vida e torna tudo mais interessante. É como se colocassem um contador, tipo, em uma parte aqui da tela. Aparecem Prost e Senna, cada um com uma vitória, somando até 8 reforços que gostei do recurso, mas não sei se a série menciona isso. Na verdade, Senna teve menos pontos que Prost, e não era por vitórias, ou seja, era por pontos, não sei como dizer, pontos, mas alguns resultados são descartados, e como Senna teve mais abandonos, como os piores resultados dele eram inferiores aos de Prost, ao descontar esses pontos no ano, Senna ficava à frente. Se somar os pontos de todas as corridas, Prost seria o campeão. Mas enfim, essas eram as regras. Siga o canal do Diário AS no WhatsApp, onde você encontra todos os esportes em um só lugar. Bom, propaganda de graça. Notícias do dia e agenda com as últimas dos eventos esportivos. Perfeito. E vamos para o último, que é Ayrton Senna, Netflix, o bom e o ruim de Nest Cine. Então é isso, vamos lá. Parece mais um documentário, vamos ver. Senna diz no final da série que toda a sua vida correu contra o tempo e essa é a chave para entender Senna, a nova série biográfica da Netflix. Agora, quase 3 décadas depois do trágico acidente em que Ayrton Senna morreu, a plataforma da N Vermelha busca conquistar o público fã do automobilismo ao trazer de volta o herói brasileiro. A série consegue capturar a essência do piloto ou se perde nos estereótipos de uma cinebiografia? Já existindo um documentário tão bom, por que precisamos da ficção com todas as suas licenças para revisitar novamente a vida desse piloto? Bem-vindos a Review Senna, o túnel do tempo, onde a vida de Ayrton Senna se transforma em uma viagem tão frenética quanto dramática. Como criador de conteúdo, sinceramente, devo dizer que a introdução me encanta, ou seja, eu adorei. Eu adoro como ele coloca o som do relógio, né? Justamente porque fala do relógio, do tempo, e vai acelerando à medida que chega ao impacto, e é isso, eu adoro. Mas respondendo um pouco a sua pergunta, e imagino que é sobre isso que é o vídeo, e ele vai contar, mas eu acho que sim, não sei se era necessário, mas era bastante útil. Acho que muita gente não sabia quem era Ayrton Senna. Na verdade, eu fiz um vídeo sobre ele, bem na época em que saiu a série e bombou. Muitos me disseram que conheceram ele agora por causa da série ou pelo meu vídeo e vão assistir a série, então pra mim está tudo certo. E o documentário? Sinto que nos últimos anos muita gente chegou por causa do Drive to Survive. Desde 2018, 19, 20, Hamilton, Verstappen, agora com Colapinto, chegou ainda mais gente, e é isso. A série da Netflix foi ótima, já que poucos viram o documentário e muitos nem sabiam dele. Quem fez há anos, claro, sabia. Os novos fãs talvez não soubessem do documentário do Senna na Netflix. E agora com a série ficou mais fácil e divertido. Eu gosto mais do documentário, mas entendo que isso também foca mais no drama. E como conta mais uma história pelo lado pessoal do que pela parte esportiva. E não sei, me parece que está bom, me parece que ajuda mais pessoas a conhecerem o Senna. É isso, me estou feliz. Ele é meu piloto favorito, já falei isso, mas vamos continuar o vídeo. A série começa pelo final, o trágico acidente de Senna em Imola em 1994. A partir daí, cada episódio é uma tentativa de dar vida ao herói, mas sempre com a sombra do seu destino fatal pairando sobre cada momento. É uma estrutura que reflete a frase do próprio Ayrton: sempre corri contra o tempo, não só contra o cronômetro nas pistas, mas também em sua vida pessoal e sua ascensão meteórica à Fórmula 1. Desde seus primeiros passos no kart até sua chegada à Europa, a série mostra um jovem Ayrton com um talento quase sobrenatural. Mas também aqui a série começa a mostrar seus primeiros problemas. O roteiro se inclina para o mito, retratando-o como um herói infalível, enquanto omite e simplifica muitos dos nuances de sua personalidade, e assim, sendo na minha opinião, um retrato demasiadamente idealizado. Foi o que disse ao vermos, não sei se 1 ou 2 vídeos, acho que o anterior, que só falavam bem de Senna. Acho que foi no primeiro. Ao ver o rosto de Senna, que parecia legal, tudo era bom. Ele era como um herói perfeito, mas Senna não era assim. Vocês podem procurar polêmicas de Ayrton Senna e vão achar várias. E acho que, como eu disse, o mais polêmico, além da batida dele em Mônaco, bom, obviamente a maneira como ele ganhou em 90, mas concordo totalmente com esse vídeo. Mas aqui vemos um dos recursos que dão vida e sentido à série.
É no terceiro episódio que a série introduz um recurso visual que se torna sua marca registrada, o Túnel do Tempo. Durante uma corrida em Mônaco, vemos como tudo para enquanto Senna parece entrar em um estado de hiperconcentração, uma espécie de superpoder que lhe permite antecipar os movimentos do seu carro e dos seus rivais. É um momento não só espetacular, mas que resume o que fazia de Ayrton um piloto único, sua capacidade de superar os limites do humano. A série utiliza esses momentos de suspensão do tempo para representar a percepção única do piloto, como se ele realmente estivesse correndo em outro plano físico, em outro plano mental. Foi túnel e eu só tinha que seguir em frente e seguir em frente e mais rápido e mais rápido. Eu estava muito longe da minha consciência. É uma das poucas vezes em que a narrativa e o estilo visual da série se elevam acima dos clichês dos filmes de automobilismo. Apesar dos momentos brilhantes, a série muitas vezes cai nas armadilhas da cinebiografia tradicional. Os vilões? Antes de seguir com Prost, imagino o que você vai dizer, mas vou deixar. Mas eu sinto que sim, que o recurso é bom, o recurso do túnel do tempo, como diz o vídeo de agora. Mas eu sinto especificamente que a cena que ele está mostrando em Mônaco, de 88, foi romantizada demais, tipo assim. Sim, ele viu o túnel e tal, e aprendeu com o erro dele, digamos. Mas ele estava em primeiro, estava ganhando e bateu de uma forma muito irresponsável, pra falar a verdade. E mesmo assim a série romantizou. Bastante um momento que na verdade é um erro grave e não sei, é o que eu digo também, que me parece que eles romantizam tudo e colocam tudo como se o Senna estivesse sempre certo, quando na verdade não é assim. Acho que dirão o mesmo sobre o Prost, mas ao contrário. Como Alain Prost ou Jean-Marie Vallée são retratados de forma unidimensional. E há outros momentos extremamente exagerados, como a suposta conspiração para tirar dele o título do kart. E Senna aparece quase sempre como um santo intocável, perdendo parte do carisma e da complexidade que o definiam na vida real. Mas há exceções. O quarto episódio... Sim, só antes de você continuar, é o que eu dizia. Mostram ele como bom, como se tudo estivesse certo, e ao Prost como se tudo que fez estivesse errado, mas não era assim. E por outro lado, o Balestrier é o que eu dizia no vídeo anterior sobre o kart, que na verdade não era uma conspiração para ele perder, era assim, essas eram as regras quando não mostraram, e não mostraram nada disso desse jeito. Isso pelo lado do Balestrier, mesmo que eu não goste dele. O episódio dedica o tempo necessário para explorar os relacionamentos pessoais de Ayrton, especialmente com sua namorada da época, a famosa Xuxa, e também para retratar os jogos de poder dentro da McLaren. E o quinto episódio, a vitória no Grande Prêmio do Brasil, nos mostra Senna em seu ponto mais alto, mas também mais vulnerável. A corrida, filmada com uma intensidade impressionante, culmina com Ayrton vencendo, apesar de estar com o câmbio quebrado. Em uma das sequências mais emocionantes de toda a série, que dura aproximadamente 12 minutos. 12 minutos é bastante tempo. No entanto, a série muitas vezes toma liberdades criativas demais. A inclusão de uma... Antes do caso da Laura Harrison, acho que era esse o nome. A cena é emocionante, gostei, mas como disse, não fez justiça à realidade. Acho que a realidade foi melhor, mas concordo com o que está sendo dito. A jornalista fictícia que acompanha Ayrton durante toda a sua carreira parece uma tentativa de representar a relação dele, que foi mudando, com a imprensa. O episódio final tenta encerrar de forma extremamente emocional, mostrando a gravação fictícia de Ayrton, refletindo sobre toda a sua vida. Esse recurso é notavelmente comovente, talvez até demais. Acredito que Senna não precisa de discursos fabricados. Mas o que aconteceu aqui está errado. O legado dele está em cada corrida, em cada curva que ele fez no limite. Mas, acima de tudo, na sua tentativa de correr contra o tempo. A série Senna alcança momentos de brilho, mas também tropeça em clichês comuns de cinebiografias. No entanto, há algo que não se pode negar. Ayrton Senna continua sendo um ícone atemporal, e esta série, com todos os seus acertos, nos lembra que Ayrton não apenas corria, ele vivia nesse túnel onde tudo parava. Muito bom. Gostei de como ele cortou a música. Bom, é isso. E eu concordo bastante com o que foi dito. E como eu disse,
Quer dizer, no final também era mostrar um pouco mais. Não só o documentário, que eram as corridas, resultados e tudo mais, mas também mais do lado emocional dele. E como diz o autor deste vídeo, Ness Cine, eles exageram muito em alguns momentos. Mas enfim, acho que isso também faz parte de como vender a série, e essa é a minha opinião. Se quiserem ver meu vídeo sobre Senna, vou deixar aqui. Cliquem e se inscrevam.